Gente, antes de qualquer coisa, estou postando esse vídeo em abril, sendo que essa edição saiu em março. Mas eu estou fazendo isso porque em março eu ainda não tinha criado o canal, portanto não dava para postar o review dessa edição. Então agora eu vou postar ela. Olá pessoal, estou aqui no terceiro vídeo do canal para trazer a terceira edição de TMJ da segunda temporada, Presente de Grego. Vai ter bastante horas no vídeo que a capa vai ficar desfocando. Mas é porque eu não sei o que está acontecendo, eu acho que essa capa é muito colorida ou alguma coisa assim. E é muito difícil de focar. Então, desculpe, peço perdão. Então, gente, depois da edição 96, Desencontros, a gente não teve mais notícias do DC, né? Ele meio que sumiu da face da Terra. E agora, na edição 3, ele volta a aparecer e meio que a história gira em torno dele. Mas antes da gente começar a falar sobre a revista, vamos mostrar a quarta capa. Essa aqui é a quarta capa. Agora, ultimamente, a TMJ tá com esses traços super bonitos. Então, eu acho que tá bem legal essa quarta capa. E, gente, no último vídeo falando da quarta edição, eu disse que desde da Torre Inversa, as quarta capas começaram a ficar legais. Desculpa, gente, eu me confundi, não sei o que deu. Pra mim, as quarta capas só começaram a ficar legais depois da 97, que é o Eterno Despertar. A Torre Inversa eu não gostei muito das quarta capas. Então, a história começa quando a Magali e o Cascão ficam preocupados com o Do Contra porque acham que ele está muito triste, ele estava muito na bad por causa que terminou com a Mônica, etc, etc. Aí eles decidem dar presentear o Do Contra. E o Cascão dá um jogo que foi super esperado por todo mundo, só que na hora de lançar, todo mundo se decepcionou com o resultado, aí voltaram para as lojas os jogos, e a Magali, ela deu o arco do Cupido, né? Aí vocês podem até perguntar, mas por que o Cascão deu um jogo que foi um dos piores, né? Porque o nome do Contra já diz, Do Contra. Se toda a população gostar de um jogo, ele não vai gostar. Se toda a população odiar, ele vai gostar do jogo. E é isso que aconteceu. E a Magali já, depois deles terem dado os presentes, o Do Contra gostou muito do jogo. Só que já o presente da Magali, ele não gostou, né? Porque ele não achou que era realmente o arco do Cupido. Aí ele foi para a loja onde a Magali conseguiu aquilo para devolver e pegar outra coisa. Só que chegou lá e o dono não quis deixar porque disse que tudo o que saía daquela loja saiu porque os deuses quiseram, né? Nossa, profético, meu Deus. E então o Do Contra acaba voltando para casa sem um novo artefato, né? Ele continua com o arco e a flecha. Quando ele chega na casa dele, isso não precisava tá dizendo, mas foca. Mas ele começa a olhar as fotos dele quando namorava a Mônica. E uma das fotos, vou deixar aqui a imagem pra vocês, é muito estranha, porque ele tá com uma cara de psicopata. Mas continuando. Aí ele fica meio ainda na bad e fala que já que o Cebola tirou a Mônica dele lá na Austrália, ele vai roubar o amiguinho dele por um tempo, que no caso é o Cascão. Aí chama o Cascão pra ir jogar na casa dele aquele jogo lá, super chato lá. E nisso, eles dois aproveitam pra conversar. E o DC, achando que o arco era de mentira, dá uma flechada no Cascão. E resulta que a flecha entra no coração do Cascão e ele desmaia. Aí o DC sai correndo pra pedir socorro e quem ouve é a Mônica. Aí ele leva ela lá pra casa dele. E quando eles chegam, o Cascão, a flecha desapareceu. E o Cascão já tá acordando. E aí, quando ele acorda, ele fala que ama a Mônica, que tá apaixonado por ela. E aí, o que acontece é que a flecha era real. Era do Cupido de verdade. E toda pessoa que a flecha acerta fica apaixonada pela primeira que vê. Então, o Cascão acabou ficando apaixonado pela Mônica. Aí a Mônica, achando que é uma brincadeira de mau gosto do Contra, começa a brigar com ele e acaba resultando em discórdia.
Aí tá, a Mônica vai embora e manda mensagem pro Cebola pra conversar, porque ela conversa diariamente com ele, e também toca no assunto que o Cascão tá dando em cima dela. Aí Cebola fica também bravinho lá na Austrália, só que ela fala que isso não parecia normal, que tinha alguma coisa rolando, sabe? Parecia feitiçaria. Um tempo depois, o Do Contra quer arrumar toda essa confusão que ele fez, e o que ele vai fazer? Ele bola um plano. Ele pensa assim, se o Cascão ficou apaixonado pela Mônica assim que viu ela, quando ele tiver com a Cascuda, eu vou dar uma flechada nele novamente e ele vai voltar a ficar apaixonado pela Cascuda. E aí, a Cascuda veio nisso, né? Só que aí o Tony também veio, porque ele falou, nossa, treta, adoro treta, eu quero ver a Cascuda brigando com o Cascão, porque ela sabia que o Cascão tava dando em cima da Mônica. Só que aí quando ele vai flechar a Cascuda, a Magali entra na frente e ele flecha a Magali. E logo após acertar a Magali, ele acerta a Mônica, porque ele vai tentar acertar o Cascão mais uma vez e ela entra na frente. Então, aí a Mônica acorda e vê o Tony, ela se apaixona por ele, e a Magali acorda e vê o Do Contra e fica apaixonada por ele. Aí começou a confusão. Aí, pra piorar, a Denise viu todo esse babado, como ela mesma diz, e posta no blog dela, na internet, né? E quem vê lá da Austrália, o Cebola, fica mas tão assustado que acaba desmaiando. Até engraçada essa cena, também vou deixar a foto aí. Aí o Cascão fica bravo, porque agora a Mônica gosta do Tony e não dá mais pra ele namorar ela. E aí ele quer descobrir como fazer a Mônica voltar a gostar dele. E pra isso ele quer pegar o arco do Do Contra, porque ele também bola um plano. Mas aí o Do Contra foge, e ele vai pedir ajuda lá para o dono da loja. Pedir instrução do que ele deve fazer. Porque ele diz tudo o que ele fez, né? Acertou as pessoas e queria pedir ajuda. O que ele poderia fazer para voltar tudo ao normal. Aí o dono explica para ele. Ele explica que para reverter todos esses feitiços, ele teria que quebrar o arco no meio. Mas tinha que fazer rápido, porque se alguém for flechado pela flecha 2 vezes, fica com o feitiço eternamente. E aí, o dono pede o Do Contra dar o arco pra ele, que ele ia quebrar. Só que o Do Contra fala que ele não tá com o arco lá. Aí o dono da loja diz que então era melhor ele se apressar. E perguntou se tinha alguém que tinha algum motivo para roubar o arco dele. E tinha, o Cascão. Ele roubou o arco e ia dar uma flechada na Mônica para reverter o feitiço. Só que mal sabia ele que poderia ficar com o feitiço eternamente, quem recebe 2 flechadas. Na hora do Contra sai correndo atrás do Cascão, da turma, porque ele vai resolver toda a palhaçada que ele fez. E ele, o Do Contra, descobre que a Mônica e o estão em um parque. E ele vai até esse parque, porque se a Mônica está lá, portanto o Cascão também estaria. E ele vê que realmente o Cascão está em cima da árvore, se preparando para dar uma flechada na Mônica. Quando o Cascão vai dar, o Do Contra pula na frente e recebe a flechada, cai no chão. Aí a Mônica presta atenção e mesmo apaixonada, ela se preocupa um pouco com o Do Contra. E para surpresa de todos, o Do Contra não é afetado. Por quê? Porque ele é Do Contra. Isso eu já achei meio sem sentido. Talvez vocês não. Talvez tenha alguma coisa que eu não entendi, mas eu achei meio sem sentido só porque ele é contraditório a tudo. Ele não tem o efeito da flecha. Mas dando continuidade, aí o Do Contra pega o arco do Cascão, quebra no meio e dá uma super explosão. Aí tudo volta ao normal, a Mônica volta... Opa, tudo bom? A Mônica volta a responder as mensagens do Cebola, tudo volta ao normal. Só que o Do Contra, ele vai pra loja devolver o arco, né, junto com o Cascão. E aí o vendedor diz que vai consertar. Só que eles ficam com dúvida como, né? Porque um vendedor consertar um artefato místico é meio que impossível. Mas tudo bem. E aí o Cascão fica com uma dúvida, ele fala assim, quando eu fui flechado eu fiquei apaixonado, quando a Mônica foi flechada ela ficou apaixonada, por que o Do Contra não? Aí o vendedor disse que realmente os deuses é difícil entender o que eles planejam na vida das pessoas. Mas também pode ter uma outra explicação. Que pode ser que a pessoa que é flechada, quando ela tem sentimentos pela pessoa que ela vê, talvez não afeta. Ou seja, o Do Contra ainda tem sentimentos pela Mônica. Quando ele viu a Mônica,
como ele já tinha sentimentos por ela, como ele já gosta dela, não afeta em nada, entendeu? E aí nós descobrimos que ainda o Do Contra alimenta esse amor pela Mônica. E a edição se encerra assim, mas a última coisa é que o Do Contra praticamente desconfia, ou melhor, descobre, que o dono da loja é o Festo, o ferreiro dos deuses. Ele descobre que é praticamente um deus também, certo? Então, a edição é bem legal. Vibrou o celular, desculpa, gente. A edição é bem legal, compensa que vocês comprem. Ela não tá ruim, já vi muito piores do que ela, mas também não tá no nível ótimo. Tá razoável, tá bom, tá legal. Mas pra quem coleciona, mesmo assim, é bom que compre. Pra comprar ela agora é só pela internet ou em alguma livraria, porque na banca já não tem mais. Então, gente, tchau e até o próximo vídeo.